Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a teoria do conhecimento na antiguidade. E para falar sobre a teoria do conhecimento na antiguidade, nós vamos falar de principais filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles. Vamos entender como eles pensavam o conhecimento, como eles acreditavam que o conhecimento se construía. Então, o Sócrates era conhecido como homem que perguntava demais devido aos seus métodos utilizados. Então, para ele, o conhecimento ele seria resultado das ideias contrárias. Chegar a uma verdade seria resultado de um confronto de ideias. O confronto de ideias era visto por Sócrates como algo natural e algo necessário para se chegar, né, a um conhecimento verdadeiro, livre de especulações e livre de ideias superficiais. Então, a dúvida era necessário, a dúvida, na verdade, a interrogação era a principal ferramenta, a palavra-chave de Sócrates. Então, a dúvida que era tanto utilizada na ironia, a interrogação tão utilizada também na sua teoria de uma forma geral. E para Sócrates, o conhecimento ele estava muito ligado ao reconhecimento da ignorância. Né? Quando o ser humano se tira toda a sua vaidade e coloca aí em questão, coloca em ponto alto a sua capacidade de fazer uma viagem introspectiva com muitas perguntas, com muitas reflexões. Então, a maiêutica era um método que Sócrates utilizava com seus interlocutores, que fazia com que eles encontrassem suas verdades que nem eles mesmos sabiam que existia. E dentro também do que eles utilizavam de uma forma geral, utilizava-se a ironia, que a ironia do ponto de vista atualmente que nós utilizamos está muito ligada ao sarcasmo, mas Sócrates utilizava a ironia como se acreditava no contexto, em seu contexto, como uma interrogação, como perguntas. Então ele trabalhava com seus interlocutores, com seus discípulos, muitos questionamentos. Então, o que é verdade, o que é o bem, o que é o mal, o que é o conhecimento, enfim. Então, essa ignorância, ele acreditava que era necessário para que a gente conseguisse proporcionar uma reflexão muito maior, uma reflexão muito mais complexa e chegar a uma verdade. Então, a ironia também era esse método utilizado de Sócrates para se chegar ao conhecimento. E também sobre o conhecimento, nós vamos falar sobre Platão, do ponto de vista que ele dizia, né, o conhecimento liberta. E na perspectiva de Platão, o conhecimento ele é inato, o que significa dizer que nós já nascemos com o conhecimento. Então, para ele, os nossos sentidos, o olfato, a visão, todos os nossos sentidos, eles faziam com que esse conhecimento que estava dentro da gente fosse despertado. Então, para ele, o conhecimento acontecia de que forma? De dentro para fora. Então, ele era ao longo da vida, com o processo da vida, ele seria despertado. E ele é, na verdade, recordado, né? A partir do momento que a gente vai crescendo, seria recordado. Os 4 níveis para ele de conhecimento era a crença, opinião, raciocínio, intuição intelectual. Então, a gente pode observar que nos 4 níveis de Platão, tem aí os 2 primeiros níveis, a crença e a opinião, eles não contam com a razão, que estão utilizados na filosofia. Somente os dois últimos, que é o raciocínio e a intuição. Aristóteles concebia o conhecimento totalmente diferente de Platão. Então, para Aristóteles, esse conhecimento ele não era inato, não nascia com a gente, mas esse conhecimento ele era construído, né, era resultado de uma construção. Então, essa construção que era permitida também com os sentidos. Então, para Platão, os sentidos, eles recordavam, né? Eles eram utilizados para lembrar do conhecimento. Já para Aristóteles, não. Então, os sentidos faziam construir o conhecimento. Eles eram ferramentas para que o conhecimento fosse desenvolvido. E conhecer, para Aristóteles, estava na capacidade, no fato, né, de identificar as diferenças, classificar as diferenças e como também compreender que essas diferenças elas fazem parte de um todo. Então, basicamente, conhecimento para ele está aí.
de identificação das diferenças e compreender que essa diferença faz parte de um todo, uma parte maior de tudo. Então, para ele, os níveis de conhecimento não são só 4, mas são 5, ou perdão, são 6, que é a sensação, a percepção, a imaginação, a memória, o raciocínio e a intuição intelectual. Então, dessa forma, para ele se constrói esse conhecimento. Então, meus queridos, um breve resumo sobre a concepção do conhecimento sobre esses principais filósofos, né? Então, Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula a gente se encontra e na verdade, resolução de questões na próxima semana, né? Ou então, acredito que revisão. Então, fiquem bem, esteja bem, até lá.